tudo, você vai se emocionar. Nós vamos contar duas histórias inspiradoras que mostram como o amor de pai é transformador, minha gente. O Tony, ele cria sozinho o Benjamin, de 1 ano e meio. E o Kleber é um outro pai que também está aqui com a gente. Ele virou a vida do avesso para ajudar o filho Flávio, que também está com a gente aqui no nosso estúdio. Então vamos bater um papo com esses paizões que fazem tudo pelos filhos. Vem cá, participa com a gente que eu já recebo aqui. Olha, então, o Tony, cadê o Benjamin? A gente também tem que incluir o Benjamin aqui. Deixa a criança fazer bagunça, viu? O Tony está aqui com a gente, o Flávio, que é o filho do Kleber. Vamos começar então por ordem. Pode trazer o Benjamin aqui? Pode trazer. Se ele fizer bagunça, a gente deixa ele solto no estúdio. Kleber, conta pra gente, estamos aqui com o Flávio, um pouquinho da história de vocês e por que vocês foram convidados para estarem com a gente hoje aqui. A história é longa, né? Nós vamos ter que reduzir isso aqui. Bom, a história começa quando o Flávio começa a usar droga, aos 10 anos de idade, lá nos Estados Unidos. E aí o tempo foi passando, as coisas só foi piorando, né, o controle. Eu não tinha a mínima ideia de como lidar com essa situação, então eu brigava, eu batia, eu era bem inconsequente nas minhas ações, porque eu não conhecia esse mundo. E aí então foi feita uma deportação voluntária, depois de ele ter passado por algum período preso por causa de droga, e aí passou 1 ano. Eu vim porque o consumo dele aqui aumentou, ele teve contato com o crack, os meus pais foram ficando desesperados, meu irmão me cobrando um posicionamento, porque afinal de contas era um adulto já usando droga dentro de casa com 2 idosos. Então eu decidi vir, aí vim, e quando eu chego, ele passa uns 3, 4 meses sem usar droga, logo depois ele começa a cair feio. E aí eu entrei em desespero, fui para a Rede Abraço, fui para todos os órgãos que existiam disponíveis para poder fazer um acolhimento, mas eu não conseguia fazer o acolhimento por possibilidade dele mesmo, como nós falamos, daquele caso daquela mãe nessa semana que passou. Enfim, consegui uma clínica, internei lá no Balneário Carapebus, e aí, com o tempo, eu percebi, eu queria entrar nesse mundo, eu queria conhecer por que acontecia isso, por que meu filho está usando droga, o que eu posso fazer para ajudar, e eu sofria muito como codependente. Então, eu fiz uma proposta para o dono da instituição, porque eu já não conseguia mais pagar, que era involuntário. E aí ele falou, mas o que a gente vai fazer? Bom, eu sou chefe de cozinha, então eu vou cozinhar para vocês em troca do tratamento do Flávio. Então, começou assim. Gente, ele se internou junto com o filho nessa clínica de reabilitação, foi isso? Isso. Antes... E trocou isso, tudo isso em troca de trabalho. Em troca de trabalho, exatamente. Primeiro eu internei, depois acabou as condições financeiras. E aí então eu falei, agora só tem um jeito, eu vou cozinhar. Só que era muito longe, eu morando em Vila Velha, lá em Balneário, eu falei, não, eu vou ficar aqui junto com vocês. Na época, o Ebenezer, que é dono lá da oficina de gente, falou assim, não, Kleber, isso não é possível. Eu falei, não, é possível e eu vou ficar com meu filho. E ele falou, então tá, eu nunca vi isso na história, então fica. Ele arrumou um quarto para mim e eu fiquei lá 9 meses, vamos dizer assim, internado junto com o Flávio. Ô, Tony, pode deixar o Benjamin à vontade, viu? Se ele quiser ficar aqui rodando, pode ficar tranquilo. Flávio, o que essa atitude do seu pai representou para você? Como é que eu explico isso? Como é que você explica? O que representou para mim? Repete a pergunta aqui. Essa atitude do seu pai em se internar voluntariamente para te ajudar, para te tirar dessa vida, o que isso representou para você? Representou o amor que ele tem por mim, né? Porque ele deixou de trabalhar aqui, ele é cozinheiro profissional, era na época, ainda é, né? E podia ter arrumado um lugar, um restaurante top chique, e decidiu não e ficar lá comigo para custear, para eu poder ter o tratamento que eu precisava. Isso fez toda a diferença para você? Completamente. Se ele não tivesse feito isso, eu acho que hoje ia estar no meio desses lugares jogado na rua. Porque... Quando o seu pai tomou essa decisão, qual foi a sua reação na época? Eu meio que falei, não, vamos embora, eu também já... Tava num sentimento que eu não queria mais fazer, o tratamento e tal, mas acabei ficando e... Tem explicação, né? Mudou todo o caminho, né? Mudou, diferenciou tudo. E hoje aqui a gente também tem um outro paizão, que faz tudo pelo filho, Tony, gente. Tony, resume um pouquinho da sua história. Você é pai solo, cuida sozinho do Benjamin, não é isso? É isso aí, boa tarde a todos.
Roberta, não é fácil não, tá? Eu tô vendo. Quer me dar ele aqui, Não é Tony? fácil não, tá? Pode soltar o Benjamin Bota ele aqui, aqui. vem cá, Não é daí, fácil pra não. gente. Como vocês veem, ele é um menino muito inquieto. Ele é muito bagunceiro. Eu tô com ele desde quando ele tinha 6 meses, né? Eu e a mãe dele, a gente teve um desentendimento, né? Então aí resolvi entrar, pedir a guarda dele, né? E desde então ele tá comigo, né? A mãe dele, infelizmente, não participa de nada, né? Até porque também ela tá longe, né? Então, é tudo eu mesmo sozinho. É médico, é roupa, é comida, é tudo. A minha irmã fica com ele final de semana para eu trabalhar quando ela pode. Às vezes também ela não pode também, eu também não vou trabalhar. Eu trabalho como motorista de aplicativo, até porque, né, é flexível, né? Então posso trabalhar nos momentos que eu tô sem ele. Mas 24 horas por dia é esse rapazinho aí que toma conta da minha vida. Ele toma conta da minha vida na realidade, né? Nem eu que tomo conta dele, né? Porque é tudo em função dele, como vocês veem, é desse jeito o dia todo, ó. E de que forma que a sua vida se transformou? Assim, eu aprendo a cada dia com ele, porque na realidade eu chamo ele de meu herói. Aí muita gente fala, mas por que você chama ele de seu herói? Eu falo que ele é meu herói porque na realidade, quando ele surgiu na minha vida, ele deu tipo assim, eu dar uma quietada também na minha vida, ver a vida com outros olhos também. Hoje, tudo que eu faço, eu penso 3 vezes antes de fazer, se der errado, porque eu sei que vai atingir ele, né? Então mudou a vida completamente. A vida da gente assim muda, sim, a gente passa a ver a vida do jeito mais bonito, a gente enfrenta os problemas de uma maneira mais voraz, mais feroz, assim, a gente fica meio sem medo para poder enfrentar a vida, tudo por ele. De todos os desafios para você, qual é o maior dessa paternidade solo? Desafio, todos são desafios, Roberto, porque a gente aprende, cada dia eu aprendo um pouquinho, né? Porque ser pai solo, ainda solteiro, não ter uma rede de apoio, a gente tem que se virar nos 30, nos 40, nos 50. Eu não posso dizer pra você que tem um desafio maior, mas quando ele fica meio doentinho, eu fico meio baqueado também, porque dá aquela vontade de pudesse passar pra gente. Agora ele ficou 6 dias internado, eu fiquei internado com ele também junto, né? Então, assim, mas não tem um desafio maior. Todo dia é um desafio diferente. Porque todo dia é uma coisa nova que aparece. Né? Todo dia ele tá de um jeito, aí tem hora que você dá água, não quer água, quer comida, não quer comida, quer dormir, não quer dormir. O desafio é todo dia. Todo dia, todo dia. Eu não sei o que é ter 8 horas de sono, já tem um ano. Pra ver o que a mãe sofre, né? Pra ver o que exatamente. sofre. Que bom que um pai que tá falando isso, é de pai pra pai, não é de mãe pra pai. Isso aí. É por aí, Kleber. Acho que vocês dois têm aqui uma conexão desse sentimento paterno, de amor incondicional pelo filho. Pode deixar ele aqui à vontade. É esse sentimento que conecta, né, por exemplo, a sua história com a do Tony? Com certeza, Roberto. Inclusive, eu quero parabenizar mesmo o Tony, porque eu passei a ser mãe e pai aos 10 anos. Nós nos divorciamos e a mãe optou de não ficar com ele. Eu falei, então, eu não podia. Eu trabalhava muito intenso nos Estados Unidos, a vida é muito intensa, você tem que trabalhar. Mas eu fico pensando aqui, eu com 10 anos, ele já era de uma certa forma um pouquinho independente. Mas o Benjamin, a idade que ele tem, ele não é independente, ele depende muito. Então, eu queria parabenizar o Tony, realmente, assim, fantástico. E, não dá para falar muito, não, senão eu acabo chorando. Quem não chora, quem não se emociona, né? Agora, o Tony disse que ele aprende muito com o filho, aprende diariamente. No seu caso, Kleber, o que você mais aprendeu com a experiência, depois de tudo que você e o Flávio viveram? Aprendi o que é amor. E aí eu vou explicar rapidamente isso. Quando ele estava no auge da drogadição, sendo preso lá nos Estados Unidos, uma pessoa que eu conhecia rapidamente passou por mim e falou assim, ei, você precisa, você está fazendo tudo errado com seu filho. E eu olhei, quem é esse cidadão? Não me conhece? E eu falei, como assim? Ele falou, não, você precisa dar amor. Eu falei, mas eu dou amor. Ele, qual foi a última vez que você falou, eu te amo, para o seu filho? Eu não recordava. A partir daquele momento, eu fui mudando a minha história, porque eu perguntei a ele assim, então se eu der amor, ele vai parar de usar droga? Ele falou, não, você não entendeu nada. A sua obrigação é dar amor. Se ele vai receber o amor que você está dando, é outra situação. Então, ao longo dessa época, até hoje, eu aprendo a dar amor. Eu brigo, eu chamo atenção, eu sou mãe e pai, eu corrijo quando tem que corrigir, eu abraço, tenho que abraçar, eu choro junto com ele, mas assim, o amor prevalece em todas as situações. De que forma que tudo isso mudou a relação de vocês dois, Flávio? Antes a gente discutia muito, brigava, não tinha aquela conexão. Hoje em dia a gente consegue sentar e conversar. Ele me explicar na base do amor, não na base da gritaria, da porradaria.
Da autoridade? Autoridade, hoje ele senta e a gente conversa. Meu filho é isso, então tá, pai. Se tornaram até amigos? Amigos. Muito mais amigos. É o Muito melhor mais amigo. amigos. Tony, e pra você? Há 1 ano e meio a sua vida mudou. Ele tá ali, gente. O Benjamin tá no nosso espaço gourmet. A Nay Costa daqui a pouquinho vai ensinar uma receita deliciosa. Obrigada, Nay. A gente agradece, viu? Você tem a rede de apoio aqui no Fale Espírito Santo, né? O que você também tem aprendido sobre a vida, sobre esse sentimento maravilhoso da paternidade com o Benjamin? Eu acho que, pra mim, assim, no dicionário tinha que ter uma palavra para substituir amor, porque amor é muito pouco que eu sinto por ele. Assim, esse menino, pra mim, na minha vida, ele é tudo. Ele é tudo. Hoje, a minha vida, como eu falo, é baseada nele. E, como eu falei, eu aprendo a cada dia com ele, né? Eu aprendi a ser um cara melhor do que eu já era. Não que eu fosse um cara irresponsável, mas, como eu falei, a gente passa a ver a vida com os olhos completamente diferentes, né? Eu sempre fui um cara que, assim, eu fui criado no meio de um monte de mulher, né? Então, eu sei muito bem o que elas passam. Mas hoje eu sei muito mais do que uma mãe passa. Eu também queria parabenizar também as mães solteiras também, solos também, que cuidam dos filhos, porque eu hoje, nessa posição, eu vejo que é muito difícil. E aproveitar também, fugindo aí do contexto, e aproveitar para os pais aí que são afastados dos filhos, que vocês parem para pensar um pouquinho, repensem um pouco, porque eu acho que não tem coisa melhor na vida de um homem para poder completar a vida da gente do que um filho na vida da gente. Eu acho que dá tempo ainda de você repensar, se reaproximar da mãe, né? Eu, sinceramente falando, eu gostaria muito que a mãe dele fosse mais próxima a gente, né? Mas são coisas da vida, mas no futuro as pessoas mudam, né? Eu não tenho raiva dela nem nada, né? Eu acho que ela é mãe, um dia ele vai conviver com ela sim, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E os pais aí que são afastados dos filhos aí, para aproveitar o Dia dos Pais domingo, para poder dar uma assistência, porque, gente, eu sozinho eu sei que não é fácil. Imagina uma mulher sozinha, financeiramente, cuidar de filho, é complicado. Então, os pais aí que puderem repensar um pouco na vida, eu gostaria de deixar esse recado. O recado está dado. As pessoas aqui no Facebook estão elogiando as histórias lindas que nós trouxemos. Obrigada pela participação de vocês e recebam, tá, o forte abraço de toda a equipe. Pode deixar o Benjamin aqui com a gente, tá, pai? Pode ficar à vontade aqui, que hoje ele tá com rede de apoio, tá?